Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como é sabido, neste fim de semana que passou, Donald Trump apresentou oficialmente durante uma entrevista coletiva no Jardim das Rosas da Casa Branca a juíza Amy Coney Barrett como sua indicada para preencher a vaga na Suprema Corte. Vaga essa deixada com a morte da juíza progressista Ruth Ginsburg. Com a indicação da magistrada, o mandatário americano conseguiu criar uma maioria conservadora de 6 juízes na instância máxima da justiça no país. Amy é contra o aborto, foi pupila de Anthony Scalia, é leitora assídua de Flannery O'Connor e de C.S. Lewis. É uma grande entusiasta da segunda emenda da Constituição americana, que é aquela que garante aos cidadãos o direito de portar armas de fogo. E além de ser juíza de carreira e de possuir um notório saber jurídico, ela é casada, cristã, mãe de 7 filhos, 2 deles adotados no Haiti, sendo um com síndrome de Down. É claro que não tendo um único argumento que possa deslegitimar a indicação do Trump, a imprensa tupiniquim logo se referiu à juíza como sendo ultraconservadora. Aí eu me pergunto, o que a torna uma ultraconservadora? Será o fato de ser católica? Mãe de família e defensora das liberdades individuais? Ou melhor, o que raios seria um ultraconservador? Seria alguém que tem toda a obra do Edmund Burke decorada linha por linha? Ou alguém que coloca todo o seu dinheiro na poupança sem jamais diversificar seus investimentos? É claro que não é nada disso. Apesar do Paulo Freire, a nossa imprensa não é tão burra quanto parece. Existe um método muito bem definido. Qualquer indivíduo de direita que ganhar certa notoriedade, por mais moderado, circunspecto e inofensivo que seja, sempre será adjetivado com superlativos. Ultraconservador, extremista de direita, fundamentalista religioso. O indivíduo jamais será simplesmente de direita ou simplesmente conservador. Essa pequena alteração semântica é uma tentativa de conectar a direita aos regimes nazifascistas do século XX. Só que eles passam por cima do fato de que a direita conservadora não só é a antítese desses regimes, como sempre os combateu frontalmente. O que apenas comprova que o real intuito da imprensa é o de minar qualquer voz que se levante contra a hegemonia progressista presente no nosso estamento político e midiático. O bom da nomeação de Donald Trump ter repercutido tanto no nosso país é que isso acaba impelindo o Bolsonaro a tomar um direcionamento parecido com o do presidente norte-americano, que ele alega ser um grande admirador. Bom, eu quero destacar aqui uma fala da Amy Coney Barrett, do seu pronunciamento após ter sido indicada. Abre aspas para a juíza. Juízes devem aplicar a lei como está escrita. Juízes não são formuladores de políticas e devem ser firmes em deixar de lado qualquer visão política que possam ter. Fecha aspas. Essa fala contrapõe completamente o engajamento da nossa Suprema Corte. Hoje, o maior problema do Brasil é o ativismo judicial, onde os ministros se metem no legislativo, fazem militância política e arbitram conforme suas posições ideológicas, passando por cima da Constituição. Fora que a nossa corte é completamente aparelhada à esquerda. Pois, diferente dos Estados Unidos, onde presidentes conservadores e progressistas se alternam no poder, possibilitando aí a formação de um tribunal mais equilibrado, aqui, até então, nunca tivemos um presidente de direita, seja ele liberal ou conservador. Fato que cria uma grande expectativa no nome que será escolhido por Bolsonaro. Eu acredito que em um cenário que por mais de 100 anos foi dominado pela esquerda, não dá para o primeiro presidente eleito com uma plataforma conservadora bater totalmente de frente com o estamento político para assim tentar estabelecer as mudanças tão almejadas por aqueles que o elegeram. Não é assim que as coisas funcionam em Brasília. E se o presidente não quiser ser obliterado do poder, é inevitável que ele abra concessões, faça acordos e dance com o inimigo de vez em quando. Bolsonaro tem feito isso muito bem, só que ele precisa ter o bom senso e a sabedoria para ponderar a hora de ceder ao sistema e a hora de recrudescer em favor do projeto vitorioso nas urnas.
E definitivamente, na minha opinião, a indicação para o STF não pode ser fruto de nenhum tipo de concessão ao sistema. Se o nosso presidente escolher para ocupar uma cadeira na instância mais alta da justiça alguém como o Jorge Oliveira ou o André Mendonça, eu não vou deixar de apoiá-lo, até porque Bolsonaro é a única direita que temos para hoje. Se você deixar de apoiar Bolsonaro, você vai apoiar quem? O Amoedo? O Luciano Huck? O Moro, que também é favorável ao ativismo judicial? Jair Bolsonaro ainda é a nossa única esperança. E eu estou fechado com ele até 2026. Só que não podemos nos eximir de cobrar que ele coloque no Supremo alguém que a imprensa também chame de ultraconservador. Alguém que se contraponha a esse ativismo judicial nefasto e que, independente de ser evangélico ou não, que seja terrivelmente anticomunista. Perfil esse que não se enquadra nem ao Mendonça, muito menos ao Jorge Oliveira. Nós não criticamos tanto o fato da maioria dos togados não serem juízes de carreira. Nós não criticamos tanto o fato do Toffoli ter sido reprovado 2 vezes no concurso para juiz, para agora aceitarmos de bom grado que ascenda à Suprema Corte um sujeito como o Jorge Oliveira, com pouquíssima experiência no campo jurídico, um sujeito que tirou a OAB em 2016 e que como advogado atuou em apenas 10 processos. Não é possível que o Bolsonaro cometa essa canelada, pois seria a maior de todas. Sendo assim, creio que entre os dois ele estaria pendendo mais para o André Mendonça, o que, na minha opinião, seria um ministro não muito diferente dos que já estão lá. Sem dúvidas, o Mendonça seria uma opção bem melhor que o Jorge Oliveira. E também não quero ser injusto, eu critiquei muito quando ele foi nomeado ministro da Justiça. E tive que pagar a língua, pois nunca vimos a Polícia Federal trabalhando tanto. Toda semana temos grandes operações contra o tráfico de drogas. Com a Lava Jato a mesma coisa, ao contrário do que a imprensa reverbera, foi só Moro sair e Mendonça assumir que a operação se intensificou no combate à corrupção, chegando inclusive no tucanato. Mas será que isso faz dele a opção mais acertada para o Supremo? E outra, se ele está indo tão bem como ministro da Justiça, para que mexer em time que está ganhando? De qualquer forma, vamos analisar o seu perfil. Mendonça se formou na Faculdade de Direito de Bauru, é doutor e mestre em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e é pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Brasília, e também é formado em Teologia. Ele não é um juiz de carreira, porém dos seus 47 anos de idade, 20 deles passou como advogado da União. Em 2002, durante o governo petista, foi diretor do Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa, nomeado pelo então advogado-geral Dias Toffoli. Daí que nasceu a grande amizade entre ele e o ex-presidente do STF. Amizade essa que possibilitou que Toffoli recebesse uma menção honrosa em seu livro publicado em 2019, chamado Democracia e Sistema de Justiça. Sim, Mendonça, o nosso possível futuro ministro do Supremo, escreveu um livro em homenagem a Dias Toffoli, o ex-advogado do PT. Mas calma! Vamos ser justos. Dentro do Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa, ele fez uma boa atuação contra a corrupção. Em 2010, ajudou a recuperar parte dos 169 milhões de reais desviados dos cofres públicos, os quais seriam usados na construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Entre os condenados estavam o juiz Lalau e o então senador Luiz Estevão. Mendonça também é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília, o que preenche o requisito de terrivelmente evangélico. Nas eleições de 2018, ele não demonstrou qualquer apoio a Bolsonaro. Segundo matéria da UOL, seu perfil nas redes sociais indicava um apoio a Marina Silva, o que, se for verdade, aponta seu viés mais à esquerda. Bom, atuando como AGU no governo Bolsonaro, contrariando o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, Mendonça defendeu a criação do famigerado juiz de garantias. Dizem inclusive que foi por influência dele que Bolsonaro sancionou essa emenda.
Já fiz vídeo sobre isso e sou contrário a esse dispositivo. Acredito que ele acaba trazendo mais morosidade para as condenações em uma justiça que já é naturalmente lenta. Ainda como AGU, ele deu inúmeras declarações se colocando a favor do inquérito inconstitucional das fake news, que, como a gente sabe, está sendo usado para perseguir e calar os apoiadores do governo. Ele também recorreu ao TRF1 para manter o dinheiro do fundão eleitoral com as ratazanas do Congresso Nacional, ao invés de ser destinado para o combate à pandemia. Recentemente, ele chamou Toffoli de grande estadista. O papel do presidente Toffoli como presidente do Supremo Tribunal Federal durante todo esse biênio que nós estamos vivendo. Tem sido um papel fundamental, eu preciso fazer esse reconhecimento público sempre, de agregação, muito além de uma presidência de um órgão judicial. É uma atuação, eu diria, de um estadista dentro de um órgão judicial, esse reconhecimento público, que tem construído um diálogo com os demais poderes, e eu diria até com a sociedade de um modo geral. E no feriado da Independência, fez menção ao lema da Revolução Francesa em suas redes sociais. Ou seja, analisando tudo isso, fica claro que o André Mendonça não é aquele conservador que a gente anseia para trazer um mínimo de equilíbrio em uma Suprema Corte completamente progressista. Definitivamente ele está longe de ser uma indicação como a de Trump. E vamos ser sinceros, é inconcebível Bolsonaro indicar alguém que concorde com o inquérito do fim do mundo. Mas aí você pode falar que nos Estados Unidos o Senado tem uma maioria republicana, o que facilita a indicação de um juiz mais conservador. E no Brasil, nosso Senado Federal jamais aprovaria uma escolha que batesse de frente com o nosso atual estamento político. Desculpa, mas esse é um argumento derrotista. Um papinho que, prevendo que Bolsonaro fará uma escolha ruim, já busca preparar os seus apoiadores a aceitá-la sem contestar. O Senado é composto por políticos que dependem do nosso voto. Esses políticos estão vendo o que aconteceu com todos aqueles que traíram o presidente. Fora que Bolsonaro nunca esteve com tanta popularidade. Sendo assim, cabe a nós pressionar o Senado Federal e, por outro lado, o presidente ousar se apoiar na pressão que sua militância fará a seu favor, caso indique alguém mais alinhado aos preceitos que o elegeram. E eu não vejo o menor sentido em indicar alguém já prevendo que o nome ideal não será aceito. Acho que qualquer um concorda comigo que o mais razoável é primeiro indicar esse nome mais ideal. E se caso não for aceito, aí sim fazer uma outra indicação que seja politicamente mais palatável. Bom, eu fiz no Twitter uma enquete com os nomes mais prováveis que o Bolsonaro poderia indicar. Nomes que atendem a uma demanda mais política e menos ideológica. No caso, André Mendonça, Jorge Oliveira e o juiz Marcelo Bretas. Depois disso, fiz uma segunda enquete com os nomes que foram mais sugeridos nos comentários do tweet. No caso, Ailton Benedito, Ives Gandra Martins Filho e a subprocuradora Lindora Araújo. A primeira enquete, com um total de 20 mil votos, a escolha foi praticamente unânime. Marcelo Bretas com 89% dos votos. André Mendonça ficou em segundo com 8%. E o Jorge Oliveira com apenas 3% dos votos. Sem dúvidas, entre esses três, o juiz Bretas seria a melhor opção. É juiz de carreira, é um grande expoente da Lava Jato e do combate à corrupção e, além do mais, é cristão. Já na segunda enquete, com as opções sugeridas pelos apoiadores do governo no meu Twitter, Ailton Benedito, procurador da República, conservador puro sangue, cristão e que dispensa aí maiores comentários, ficou em primeiro lugar com 49% dos votos. Em segundo lugar, com 47% dos votos, ficou o Ives Gandra Martins Filho,
que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho e que, assim como o seu pai, é considerado um jurista conservador e contrário ao ativismo judicial praticado no STF. E em terceiro lugar, com apenas 4% dos votos, ficou a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, que é responsável por afastar Wilson Witzel do governo. Na verdade, as pessoas cogitaram o nome dela mais pelo fato de estar em alta com tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Mas acho que ela realmente é a opção mais fraca e menos provável. Desses três nomes, eu escolheria o Ailton Benedito. Eu incluiria também na lista de opções mais alinhada ao bolsonarismo a juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ludmila Lins Grilo. Bom, estamos falando de uma juíza de carreira, conservadora, casca grossa contra a criminalidade, anticomunista e ferrenha crítica do ativismo judicial. Confesso que se fosse dado a mim o poder dessa escolha, ela seria a minha indicação. Fora que seria lindo a grande mídia ser obrigada a anunciar que o presidente machista e misógino nomeou uma mulher para a corte mais alta do país. Ou seja, o Bolsonaro pode contar com excelentes opções, nomes que fariam toda a diferença dentro do poder judiciário, nomes que ajudariam a limitar o ativismo judicial que está nos colocando sob o jugo de uma juristocracia absolutamente despótica. E como dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Por isso a pessoa que vai ocupar a cadeira deixada por Celso de Mello terá um peso enorme para o rumo que o Brasil tomará. O presidente até aqui está sabendo jogar o jogo de Brasília, se aproximou do Centrão para obter maioria no Congresso, tem feito no meio de campo ali com o STF, e cedeu para o sistema sempre que foi necessário para sua governabilidade. Mas agora é hora de bater de frente. Agora é hora de recrudescer, de não abrir a menor concessão e fazer valer os preceitos que o fizeram subir a rampa do Planalto. O Supremo Tribunal Federal precisa de um ministro que seja chamado de ultraconservador pela imprensa. E 57 milhões de brasileiros anseiam por isso. Pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu quero passar um recado rápido. É extremamente urgente você entender o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E por que essa escolha do Bolsonaro é tão importante? Aliás, mais do que isso, é urgente você entender o que está acontecendo no Brasil. Como falei, estamos vivendo sob uma espécie de ditadura do judiciário. E para você compreender com uma linguagem acessível, sem aquele juridiquês todo, o que está acontecendo de fato, é fundamental que você leia o livro O Inquérito do Fim do Mundo, o apagar das luzes do direito brasileiro. Bom, com certeza, tudo que os urubus do Supremo mais temem é que o cidadão comum tenha acesso às informações contidas nesse livro, que desnuda todas as ilegalidades e inconstitucionalidades que estão sendo cometidas bem debaixo do nosso nariz. Inclusive, uma das autoras do livro é a juíza Ludmila Lins Grilo, que eu comentei. Para você ter uma ideia, na pré-venda de lançamento do livro praticamente esgotaram todas as unidades. Agora a gente conseguiu abastecer o estoque de novo. E como a minha biblioteca está na promoção menos Netflix e mais literatura, consegui colocar um desconto de 30% no livro. De R$ 54, você vai pagar apenas R$ 38. Só que a promoção encerra nesta sexta-feira, dia 2 de outubro, então não deixa para o último dia, pois as unidades podem se esgotar de novo. Terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Vou deixar o link direto para adquirir o livro fixado aqui no topo dos comentários. Bom, e por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Aproveita e escreve quem você gostaria que o Bolsonaro indicasse para a Suprema Corte. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores vêm sofrendo,
Se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e o Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!